Oi gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Thor, o Deus do Trovão. No início de julho, mais precisamente na próxima semana, finalmente vai rolar o lançamento do novo filme de Thor nos cinemas. O quarto filme do personagem vai se chamar Amor e Trovão e vai ser inspirada na fase do Jason Aaron escrevendo os quadrinhos do Thor. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não sou muito fã do Thor da versão dos cinemas, né, com Chris Hemsworth. Eu não acho que ele é um ator horrível, enfim, eu não tenho nada contra ele, eu não odeio ele. Mas eu não gosto muito dos filmes do Thor, sabe? Eu acho que não chegaram nunca ao nível do personagem dos quadrinhos, sabe? É uma coisa bem diferente. Mas, especificamente nesse caso do quarto filme, eu tô muito ansioso pra assistir no cinema, gente. Inclusive, já tô com o meu ingresso comprado pra ver em IMAX na pré-estreia. Mas então, né, por que eu fiquei tão ansioso? Basicamente foi, né, por causa do Jason Aaron, que é o autor, né, o escritor desses quadrinhos aqui, dessa fase da nova Marvel, né, ou Marvel Now, como é conhecida lá nos Estados Unidos. Essa fase da Marvel, gente, foi a primeira que eu cheguei a acompanhar em banca, sabe? Comprando a revista todo mês e acompanhando as histórias na época que estavam sendo lançadas. Então, essas histórias do Jason Aaron escrevendo Thor são, assim, muito nostálgicas pra mim, sabe? São muito especiais. Eu lembro que eu tava ali, gente, adolescente, né? E tava começando a sair essas revistas na banca. Foi a primeira vez que eu comecei a colecionar várias revistas, né? Tanto de Marvel quanto da DC. E naquela época, as revistas que eu mais gostava eram da Marvel, porque essa fase, né, nova Marvel, foi realmente incrível. Eles conseguiram, gente, pegar vários autores maravilhosos pra ficar responsável por diversos quadrinhos, sabe? Então, assim, o Thor é incrível. O Homem-Aranha também tava numa fase super legal do Homem-Aranha Superior. E os Vingadores também com Jonathan Hickman, sabe? É uma fase incrível, né? E foi uma fase que foi muito especial pra mim, porque, como eu falei, foi onde eu comecei, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por essa história e eu tô muito ansioso pra ver essa história sendo adaptada para o live action, né? Eu sei que não vai ser a mesma coisa. Inclusive, né, eu pretendo nesses vídeos também conversar com vocês sobre as minhas expectativas para o filme e como eu acho que cada elemento vai ser adaptado, né? Eu vou comentar isso aqui no vídeo, mas eu já aviso que eu não vou pro cinema esperando uma adaptação fiel, porque o Thor dos quadrinhos, gente, é muito diferente do Thor dos filmes, sabe? É duas pessoas completamente diferentes, né? Então, por mais que alguns elementos da história sejam iguais, no geral, né, eles vão ser trabalhados de forma completamente diferente, né? E eu tô muito ansioso para ver como é que essa diferença vai ser trabalhada. Mas, né, outra coisa que eu queria dizer pra vocês, né, eu falei que eu acompanhava quadrinho de banca e tudo mais, e essas edições que eu tô mostrando pra vocês são tudo de capa dura, né, essas edições aqui de luxo maravilhosas. O que é que acontece, né, gente? Quando eu acompanhava os quadrinhos, né, e lia toda semana, na verdade todo mês, né, os quadrinhos da Panini aqui no Brasil ainda eram lançados com papel jornal. E era um papel bem ruim, gente. Eu tinha alergia, inclusive, ao papel, eu ficava espirrando. Mas eu lia porque eu amava as histórias, né? Era ruim também de ver, a impressão não era legal. E eram quadrinhos bem baratinhos, gente. A gente comprava o quadrinho ali no mês por R$6, R$6,50. Hoje em dia isso parece um absurdo, né? Os quadrinhos é quase R$20, R$30. Inclusive nem precisa ser de capa dura pra ser esse preço, sabe? Aqueles normal de banca do mês, sabe? Também tão caríssimos. Então tá bem complicado continuar comprando quadrinho, né? Hoje em dia. Mas naquela época, né? Os quadrinhos eram R$6, R$6,50. Eu tinha a coleção toda. Mas como eu falei, a página era muito ruinzinha, sabe? Era muito ruim de ler. E aí, como eu tinha amado muito aquela fase, amado muito essa história, eu queria ter uma edição mais bonita. E aí, eles começaram a relançar aquelas histórias nessas edições aqui de capa dura, né? Acho que uns 5 anos depois que foi publicada, né, nas bancas, eles publicaram nas livrarias essa nova versão. E aí, gente, eu comecei a comprar essas novas versões. Hoje em dia, esses quadrinhos aqui, né, de lombada branca da Marvel, eles são super caros. Você encontra, assim, R$50, R$60. Mas quando isso aqui começou a ser publicado, essas edições eram vendidas entre R$20 e R$30. Então eu consegui comprar quase todas, gente. Eu tenho uma coleção gigantesca dessa fase aqui nova Marvel, né? Desse aqui da lombada branca. Eu tenho muito quadrinho, tenho todos do Thor, tenho do Homem-Aranha, tenho dos Vingadores, tenho tudo do Jonathan Hickman, né? Então, assim, é um momento muito especial
da Marvel, né? Uma fase especial da Marvel. Então eu gosto muito de ter tudo isso nessa edição assim maravilhosa, né? De capa dura. E as revistas antigas que eu tinha, né? Com papel jornal e tudo mais. Também colecionava X-Men. Eu colecionava muita coisa, gente, dessa fase. E a maioria eu acabei doando, né, porque eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no canal, né, gente, que eu sou de Recife e aí eu me mudei para São Paulo em 2020, logo quando a pandemia começou, enfim, foi uma loucura. Mas assim, como eu saí, né, de Recife pra cá, muita coisa eu tive que deixar em Recife, teve várias coisas da minha coleção que eu acabei doando. E os quadrinhos, né, dessa fase aqui foi uma das coisas que eu doei, né, eu acabei dando para uma instituição de crianças. E aí, como eu já tinha essas histórias em capa dura, né, não faria sentido continuar com as versões antigas, né, com papel inferior, enfim. E também, gente, apesar do papel ser inferior, era ótimo de ler, né, eu amei ler, então eu tenho certeza que as crianças também que conseguiram ler, né, depois que eu doei, com certeza elas também amaram. Mas enfim, né, agora que eu já contei a minha história com essa fase do Thor, vamos finalmente comentar, né, o que é que tem aqui nesses quadrinhos. No primeiro volume, chamado O Carniceiro dos Deuses, a gente vai acompanhar o personagem Thor em 3 momentos do tempo diferentes. O primeiro momento que a gente vai entrar em contato com ele, né, é com o Thor quando ele ainda é mais jovem, que é aquele momento que ele tá super egoísta, narcisista, que só quer saber de ficar lutando, né, bebendo e fazendo algazarra e pegando todo mundo, né, que é aquele Thor extremamente imaturo, né, que inclusive se você não tem costume de ler quadrinhos do Thor, esse aqui é uma ótima porta de entrada, porque o único conhecimento que você tem que ter do Thor é aquela coisa básica da origem do personagem. Então, se você viu o primeiro filme, né, o primeiro filme da Marvel lá com o Chris Hemsworth, você já consegue pegar esse quadrinho e entender tudo, né? Então, é aquele Thor daquela época, que inclusive ainda não usa, né, o martelo, o Mjolnir. Ele nessa época, né, ele usa um machado Jabjorn, que inclusive é a mesma arma que eu acho que ele tá usando atualmente, né, nos filmes da Marvel dos cinemas. Depois, né, no meio, a gente vai ver o Thor, que é o Thor contemporâneo, o Thor do presente, que é o que a gente conhece, né? Ele é o Thor que ele já teve aquela coisa, né, de aprender a ser digno para merecer o machado, né? E que também ele conhece os Vingadores, né? Trabalha com os Vingadores, é um super-herói, é conhecido na Terra, conheceu a Jane Foster, já teve um relacionamento com ela, né? Então, o Thor que a gente tem na linha do tempo, né, do meio, é o tradicional que a gente já conhece. E depois, por último, né, a gente vai ver um Thor do futuro, sabe? De mais de 1000 anos depois, que é um Thor, gente, que tá numa Asgard toda destruída, ele tá sozinho. Todos os deuses viraram escravos. E a gente vê, né, que ele tá super depressivo e ele só quer desistir da vida e morrer, né? Mas assim, ele tá lá tentando lutar e não consegue salvar ninguém, né? Então é uma coisa assim bem desesperadora e bem horrível que tá acontecendo com esse Thor. Mas então, né, a gente vai acompanhando o Thor nesses 3 momentos do tempo diferente e o que é que acaba conectando tudo isso é ele mesmo, o Carniceiro dos Deuses, gente. É o personagem chamado Gorr. Esse personagem, né, inclusive, vai ser o vilão do novo filme, né, Thor, Amor e Trovão. E quem vai fazer o papel dele nos cinemas é o Christian Bale, né, que fez o Batman da trilogia do Christopher Nolan. O Gorr, gente, ele vai aparecendo aqui em cada uma dessas timelines, tendo contato com o Thor. Então, no passado, a gente vê o Thor, né, encontrando um deus morto e ele vai tentar investigar o que é aquilo que aconteceu e ele acaba encontrando o Gorr, né, que vai acabar pegando o Thor, eles vão lutar, né, o Gorr vai acabar torturando ele até que no fim Thor consegue sobreviver e fugir. Mas é uma coisa que acaba traumatizando demais ele. E aí, quando a gente tá, né, no presente, o Thor, mais uma vez, né, acaba descobrindo um deus morto, né? Porque o que é que acontece? O Thor, aqui nos quadrinhos, diferente dos filmes, né? Que nos filmes o Thor parece muito um alien, né? Inclusive, no primeiro filme do Thor, eles falam essa coisa assim, né? Que a magia dos deuses é como se fosse uma tecnologia tão do futuro que as pessoas acham que, tipo, é uma coisa de Deus, uma coisa mágica, mas na verdade é só uma tecnologia. Isso, inclusive, é uma coisa, né, que muitos fãs do Thor odeiam, que apareceu no filme, né? Porque aqui nos quadrinhos, realmente, gente, é magia divina, eles são deuses de verdade. E é muito legal que nesse quadrinho aqui, né, a gente vê um momento que tem um planeta, que o planeta, assim, faz anos que não chove, sabe? Que não tem água, que não tem comida direito. E aí várias pessoas desse planeta, né, estão lá rezando, né, pedindo ajuda. E aí uma menina acaba rezando para Thor. E aí Thor aparece lá. E como a gente sabe, né, ele tem o poder do trovão, ele faz lá o trovão, começa a chover, começa a vir água. E aí o pessoal desse planeta fica super feliz, agradecendo e tudo mais, né? E nisso, o Thor acaba achando esquisito, né? E fala, por que vocês não rezaram para os deuses de vocês? Porque aqui, né, nos quadrinhos fica estabelecido que é como se existissem vários panteões, sabe? Vários tipos de deuses, né? Vários grupos de deuses por todo o universo, sabe? Então é meio que no universo Marvel,
todas as religiões, elas são canônicas, né? Tudo existe ao mesmo tempo. Então, do mesmo jeito que a gente tem o Thor, que é de mitologia nórdica, a gente também tem mitologia grega, a gente também tem outros tipos de crenças também sendo reais aqui. Então, existem vários deuses e normalmente em cada local tem um deus específico, né, que as pessoas vão cultuar. E o Thor acha estranho que aquele planeta não tinha deuses, né? Aquele planeta acabou rezando para ele. Mas aí, né, depois que ele ajuda o pessoal desse planeta, ele vai investigar, né, onde é que estão os deuses desse planeta daqui, né, desse mundo aqui. E ele acaba encontrando todos esses deuses mortos. E isso, né, leva ele numa jornada, né, para encontrar o que aconteceu com esses deuses. Ele acaba vendo que tem outros deuses que também foram assassinados. E tudo isso leva ele a perceber, né, que quem tá por trás de tudo é o Gorr, aquele cara lá que ele encontrou quando ele era bem mais jovem e que torturou ele. Depois a gente vai ver, né, gente, que naquele futuro super horrível, que o Thor tá lá com tudo destruído, tudo ali foi culpa do Gorr. O Gorr conseguiu, né, fazer um plano dele de tentar destruir todos os deuses, né? No caso, nem todos os deuses foram destruídos ainda, mas ele tá no caminho para conseguir concluir o plano dele, né? Tá um bando de deus morto, um bando de deus sendo escravizado, e o Thor é um dos últimos que sobreviveu, né? Porque o Gorr quer que ele seja o último deus vivo, para que ele assista o Gorr destruir tudo, sabe? E o Gorr vencer. Então a gente vê que eles têm uma relação, assim, que é muito emocionante, sabe? De herói e vilão. Eles têm um ódio muito profundo um pelo outro e uma vontade muito grande de resolver o que um e o outro tá fazendo, sabe? Então eu acho muito legal ver esse embate entre eles, sabe? Eu achei que foi um vilão incrível. E o Thor aqui, gente, ele é um personagem muito maravilhoso, sabe? A gente vê ele em todas essas fases da vida dele, sabe, como a personalidade dele tá diferente, sabe, tudo que ele sofreu, todos os traumas, isso faz esse personagem ficar muito complexo, sabe, é muito, muito legal. Depois, gente, no segundo volume, chamado Bomba Divina, a gente tem a conclusão dessa história, né, desse arco do Gorr, Carniceiro dos Deuses, sendo o vilão do Thor. Nessa história daqui, né, a gente vai ver o Gorr, ele tá atacando vários deuses, né, ele tá procurando vários deuses para ir assassinar, e o plano dele, né, acaba precisando que ele tenha um controle sobre o tempo, sabe? Tem momentos que ele acaba viajando pro futuro e pro passado para conseguir fazer o plano dele dar certo, e nisso, né, ele acaba indo para um canto lá sagrado, um lugar sagrado, que tem vários deuses do tempo, né, que é Cronos, eu acho que é assim que é o nome do local lá, e lá ele faz um sacrifício, né, ele mata todos os deuses e enche uma piscina assim enorme, cheia de sangue, para fazer o ritual lá que ele precisa para conseguir viajar no tempo. E aí nisso, quando ele tá viajando no tempo, né, gente, o Thor acaba encontrando ele, tem uma luta lá, e nisso o Thor acaba viajando no tempo também. E começa a farofa doida, que é muito legal. Os 3 Thors que a gente vai acompanhando no volume anterior acabam se encontrando. Então aqui a gente tem o Thor do passado, o Thor do presente, né, que é o dos Vingadores, e aqui o Thor do futuro. E é muito incrível ver a dinâmica deles três, né, porque como eu falei, o Thor, ele é um personagem que muda muito em cada um desses momentos da vida dele, sabe? Então aqui ele é muito imaturo, ele é muito besta, sabe? Ele é muito ridículo, como vocês bem sabem. Aqui, né, a gente tem o Thor, que ele é digno, mas também que ele é mais esperançoso, né? Diferente desse último aqui, que já sofreu tantos traumas, tem tanta coisa ruim que aconteceu, que ele tá, assim, mais triste, sabe? Mais acabado, sabe? Então, a dinâmica desses três é muito legal. E, inclusive, né, fazendo uma comparação com algo que foi lançado depois desses quadrinhos, né, mas que saiu nos cinemas ano passado, né? Que é o filme do Homem-Aranha, aquele Sem Volta Pra Casa, que a gente teve o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire se unindo. A vibe desse quadrinho é mais ou menos essa, né? Porque apesar desses 3 Thors, eles não serem de universos diferentes, eles estão em momentos tão diferentes da vida que parecem realmente 3 versões completamente diferentes, sabe? Nem parece que é a mesma pessoa, mas todos eles têm características em comum, né? Então, assim, foi muito legal, me lembra um pouco aquilo que a gente vê em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Então, se você gosta desse filme, esse quadrinho vai ter essa coisa da diversão que você vai curtir também. E assim, gente, esse quadrinho é uma conclusão que é muito legal, tanto do ponto de vista emocional, sabe, assim, é muito intenso tudo que acontece aqui, tudo a forma como é concluído, mas também ele é intenso no quesito épico também, sabe, no quesito de ação, de aventura, tem muita coisa que acontece aqui, sabe, é muito legal, gente, a gente vê os Thors, sabe, eles viajando pelo espaço num barco, sabe, eu acho isso muito incrível, eu adoro histórias que o pessoal usa barco pra andar no espaço, né, no mar cósmico, né, eu gosto de naves também, mas eu acho que eu sou mais, assim, eu gosto muito de ficção científica, mas eu acho que eu gosto um pouquinho mais de fantasia, então quando tem uma coisa assim mais louca, sabe, mais, digamos assim, sem embasamento científico, eu acabo gostando mais, né, então eles dentro de um barco viajando no espaço é muito incrível, né, pra conseguir encontrar o Gorr, e ele tá lá, gente,
Eu não sei se é num planeta ou se é numa lua, mas o Gorr tá lá num canto dele, lá escondido, né? Que ele tá criando a bomba divina. Ele acabou sequestrando o deus das bombas e pediu ajuda a ele, né? Pra fazer essa arma, pra matar todos os deuses de uma vez, né? Porque o que acontece? O Gorr, ele prendeu esse deus das bombas e ficou matando na frente dele todos os deuses que esse carinha conhecia, né? Inclusive, ele arranca as pálpebras do deus das bombas para que ele não consiga fechar o olho, né? Ele não consiga deixar de ver a desgraça que o Gorr tá fazendo. E aí, nisso, né, o deus da bomba, ele fica tão desnorteado, ele fica tão traumatizado, que ele acaba falando, é melhor fazer essa bomba para todo mundo morrer de uma vez, e todo mundo, né, se despedir da vida, enfim, acabou tudo, do que o Gorr ficar indo matando de um por um, e esse sofrimento aí se estendendo, sabe? Então ele fica tão traumatizado que ele acaba ajudando, né, mas já aviso, não é como se ele fosse um vilão, sabe? Realmente foi um trauma que ele ficou, ele foi muito torturado, foi uma coisa horrível que aconteceu com ele, e ele acaba ajudando, né? Então é um plano, esse é o plano que o Gorr tem, fazer essa bomba que vai matar todos os deuses, né? Essa é uma bomba também que ela funciona em todas as linhas do tempo. Então, todos esses stories vão morrer separadamente, sabe? Não importa em que momento do tempo você vai estar, a bomba ela vai para tudo que é canto, sabe? Então não vai ter um momento antes da bomba e depois da bomba. Todos os deuses vão, tipo, deixar de existir, sabe? Então é uma coisa bem ambiciosa, assim, bem grandiosa, né? Eu achei bem legal. E nesse planeta, né, que o Gorr, ele tá fazendo essa bomba dele, é legal que a gente tem os últimos deuses sobreviventes, todos lá sendo escravizados, né? Então eles também meio que estão tentando fazer uma rebelião, eles estão tentando lutar contra o Gorr, mas ao mesmo tempo eles também estão num ambiente que é tão opressivo que eles nem têm tanta chance de se rebelar, sabe? Porque se rebela, o Gorr acaba torturando mais deuses, sabe? Fazendo aquele jogo emocional, tipo, se você fizer uma coisa errada, eu vou machucar o seu amigo, eu vou machucar as pessoas que você ama. Então, assim, é uma história muito intensa, muito pesada, muito violenta, e eu gosto disso, sabe, gente? Eu gosto dessa coisa, assim, horrível e tensa, sabe? Da gente realmente ter horror a esse vilão, sabe? É um vilão que é realmente horrível, mas que também, ele não é um vilão, assim, gente, que é sem profundidade. Ele não é simplesmente ruim porque ele é ruim. Nesse segundo volume aqui, a gente também meio que tem uma história de origem desse vilão. A gente vai ver o passado do Gorr e a gente vai descobrir que ele vivia num planeta que a vida era horrível, sabe? Que não tinha comida, que não tinha água, que era todo mundo morrendo, sabe? Todos os filhos dele morreram, a esposa dele morreu. Era uma desgraça tremenda, sabe? A mãe dele morreu. Era tudo horrível na vida do Gorr. E todo mundo daquele planeta que ele vivia ficava falando dos deuses. Não, porque os deuses vão ajudar a gente. A gente tem que fazer a vontade dos deuses. E ele ficava tipo, que Deus? Sabe? Que Deus é esse que não tá ajudando a gente, que tá deixando todo mundo morrer, que não tá fazendo nada por nós? Até que em um momento, gente, acaba caindo dois deuses, né? Duas entidades caem lá naquele planeta. Uma entidade, né, teoricamente seria a do bem, e outra seria uma coisa maligna. E aí, quando os dois caem, né, o Deus acaba pedindo ajuda ao Gorr, tipo, por favor, me ajude, né, eu tô morrendo aqui. E o Gorr fala, por que eu vou ajudar você se você nunca me ajudou, sabe? Se você não ajudou meus filhos, se você não ajudou minha família, né? Então ele tem esse momento de vingança, e quando Deus morre, ele acaba pegando, né, uma arma que a outra entidade, né, que tava lá naquela luta, tava usando, que era uma arma, assim, toda escura, né, toda preta. E ele pega aquela armadura, coloca nele, né, e isso ele acaba tendo esses poderes, enfim. A partir daí é que ele vai viajando pelo cosmo, matando tudo que é Deus, até que ele encontra o Thor do passado. Aí ele tortura o Thor acaba sobrevivendo, ele acaba mudando o plano dele, vai fazendo essa coisa para conseguir fazer a bomba. E enfim, né, gente, a história é muito bem construída, é uma história que é complexa e que, assim, é muito épica, sabe? Ela é muito emocionante, muito bem escrita. A escrita do Jason Aaron é muito legal, porque ele tem uma coisa, assim, mais poética, sabe? Mais lírica nesse texto aqui, né? Tem uns quadrinhos que os diálogos são uma coisa mais, tipo, do dia a dia, mais normal, né? E alguns heróis isso combina, como, por exemplo, o Homem-Aranha. O texto de um quadrinho do Homem-Aranha não pode ser muito rebuscado, porque o Homem-Aranha é aquela coisa de ser gente como a gente, só que com poderes, enfim. Então o texto faz sentido que no quadrinho do Homem-Aranha, por exemplo, seja um texto mais tranquilo, que flui melhor, que é mais fácil de se ler. Mas aqui no caso do Thor, ele fala de um jeito mais complicado, né? Não é complicado no sentido que você não vai entender, você entende o quadrinho perfeitamente. Mas o que eu quero dizer é que o texto, ele tem uma complexidade maior, sabe? Ele tem uma liricidade maior. Porque nos quadrinhos, o Thor, gente, ele fala, parece que tá falando um poema, sabe? Toda vez que ele abre a boca, inclusive é legal que nos quadrinhos, toda vez que tem um diálogo do Thor, a fonte dele, né, a letrinha do balão dele, é diferente da fonte, né, da letra que os outros personagens estão ali escritos quando eles falam.
Exatamente para dar essa coisa assim de que ele tem uma entonação assim diferente, né? Que ele fala de um jeito mais dramático, porque ele é um deus, gente. Ele é uma pessoa assim que vive já há séculos, milênios. Então ele não fala como uma pessoa comum, sabe? Ele não tem a entonação de uma pessoa comum. Isso é algo que nos filmes meio que foi perdido, né? O Thor não tem esse jeito assim de falar, mas nos quadrinhos é muito legal, porque ele tem essa coisa mais poética. E aí, dentro do quadrinho, né, a gente vê muito dos pensamentos dele, sabe? Tem uma narração que vai contando pra gente toda essa jornada que o Thor tá passando, sabe? Toda essa narração é feita de um jeito assim muito bonito, sabe? Que tem uma escrita que é mais bonita assim realmente, sabe? Com mais metáforas e coisas assim. Então eu acho bem legal, é muito bem escrito, né, gente? E assim, os desenhos do Ribic, deixa eu ver qual é o nome dele, gente. Esad Ribic, né? Ele é um desenhista maravilhoso, gente. A arte dele é incrível. E os desenhos dele combinam muito com essa coisa épica, sabe? E mais poética, realmente, desse quadrinho do Thor, sabe? Eu acho que casa muito bem. O desenho dele é maravilhoso. É um estilo, assim, um traço que você reconhece de longe, sabe? É bem diferente. Não é o tipo de desenho que a gente costuma ter nesses quadrinhos, né? Assim, americanos, super-herói, enfim. É um desenho que realmente se sobressai. E eu acho que essa junção, né, dele com o Jason Aaron casa muito bem, gente. Essa história é maravilhosa e todo mundo deve ler. Mas então, né, gente, agora que eu já falei o que eu achei dos quadrinhos, né, foi muito incrível fazer essa releitura. Vamos falar um pouco mais sobre Thor 4, Amor e Trovão, né, e quais são as minhas expectativas para ver essa história adaptada para os cinemas. Em primeiro lugar, né, a primeira observação que eu queria fazer é em relação ao vilão, o Gorr. Eu acho que o ator escolhido, né, que é o Christian Bale, é um ator muito incrível, gente. E o Christian Bale, ele é muito talentoso. E eu acho que é legal que eles tenham escolhido um ator tão bom assim pra fazer o Gorr, sabe? Principalmente, a gente sabe que o Christian Bale já tem papéis assim que ele já fez mais vilões, né? Como, por exemplo, o filme Psicopata Americano. Então eu acho que ele, com certeza, consegue trazer um pouco daquela coisa assim mais sombria e violenta que o personagem precisa, né? Então acho que a escolha de ator foi muito certa, mas a escolha de diretor é o que eu acho meio problemática, né, gente? O filme é dirigido pelo Taika Waititi, que é o mesmo diretor, né, o mesmo cineasta responsável pelo último filme do Thor, Thor Ragnarok. Eu digo pra vocês que assim, Thor Ragnarok não é um filme que eu odiei, eu sei que tem gente que odeia esse filme. Inclusive, eu acho que Thor Ragnarok, como filme, é melhor do que o primeiro Thor e Thor Mundo Sombrio. Eu acho que aqueles dois primeiros filmes do Thor, gente, eles são muito genéricos, sabe? Eu acho que eles são muito sem graça. Mas o Ragnarok, eu acho que é um filme que ele tem mais personalidade. O estilo do Taika Waititi não é o estilo que eu gosto. E também não é o estilo que casa com o Thor dos quadrinhos. O estilo dele é completamente diferente. Mas pelo menos é um estilo que realmente é individual e pessoal. E normalmente quando eu assisto filmes, eu prefiro um filme, né, que tem aquela coisa assim de identidade do cineasta, mesmo que eu não goste daquela identidade, do que um filme que não tem identidade nenhuma, sabe? Um filme que é super genérico. Eu não gosto disso. Então, por causa disso, eu acabo achando que Thor Ragnarok é, até o momento, o melhor filme do Thor. Mas é um filme que não corresponde ao personagem dos quadrinhos, né? Então, por exemplo, a história de Ragnarok nos quadrinhos é muito épica, é muito sombria, e no filme virou uma comédia pastelão. E eu quero ver, né, como é que eles vão fazer isso com a história de Gorr, porque Gorr, gente, o Carniceiro dos Deuses, é um vilão muito tenebroso. Como eu cheguei a falar aqui pra vocês, mais de uma vez, né, dele torturando deuses, né, dele matando esses deuses e escravizando os deuses. São coisas horríveis, gente. Tem cenas muito horríveis nesse quadrinho, sabe? Tem muita cena de violência pesada mesmo assim, de sangue. Como eu falei pra vocês, tem o Deus das Bombas que ele arranca as pálpebras pra ele não conseguir fechar os olhos e parar de ver o Gorr matando lá as pessoas que ele ama, sabe? Então tem coisas muito sombrias nessa história, coisas que eu gosto muito, mas que eu já sei que no filme não vai ter, né? Porque o filme, só pelo trailer, você já vê que é super piadista, e enfim, né? Então eu tô meio preocupado com isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de coisa sombria e séria. Sou fã do Zack Snyder, né, minha gente? Mas assim, eu gosto de filmes de super-herói, eu acabo assistindo, né, todos os filmes da Marvel. E por mais que não seja o estilo que eu gosto, né, eu acabo me divertindo. E eu acho que vai ser legal ver o Gorr no cinema, sabe? Porque é um personagem que eu tenho uma afeição, assim, eu tenho uma nostalgia com ele. Então eu tô curioso pra ver como é que ele vai ser trabalhado no filme. Mas eu já tô tentando me preparar psicologicamente pra não ter uma expectativa de algo que não vai acontecer, sabe? Eu tô tentando entender o estilo do Taika Waititi. E eu confesso, né, que eu acabo ficando curioso, sabe? Eu tô curioso pra saber como é que ele vai conseguir transformar o Gorr num vilão que case com um filme engraçado, sabe? Que ele consiga estar dentro de um filme que é engraçado e que é leve e ainda assim funcionar. Eu quero muito ver como é que ele vai fazer isso.
né? Mas eu confesso assim que também, visualmente, o Taika Waititi, né, ele mostrou que tá sim homenageando essa fase do Jason Aaron, né? Inclusive existem várias imagens do trailer que são iguais às cenas que a gente tem nesses quadrinhos, né? Especialmente nesse primeiro volume, O Carniceiro dos Deuses, né? Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu ia colocar a edição por cima, mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Eu já encontrei uma página. Aqui, gente, vocês estão vendo essa página aqui? Tá o Thor encontrando um deus morto. A gente tem uma cena no trailer que é exatamente igual a essa aqui, né? No caso, o Thor tá com um colega dele aqui, junto dele, né? Nessa pedra. Mas, de modo geral, a cena é quase igualzinha, né? Então, eu acho assim que é interessante que visualmente ele faça essas homenagens aos quadrinhos, né? Que faça algo parecido, pelo menos para ter alguma coisa fiel, né? Já que a história provavelmente não vai ser, porque ele vai fazer uma coisa mais engraçada, né? Então acho que isso é interessante. Outra coisa que eu queria encontrar aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo. Encontrei. Esse prédio aqui, gente. Isso também apareceu. Eu não sei se foi num trailer ou se foi num TV spot do filme novo, né? Mas isso aqui, gente, é a cidade da onipotência. Isso é como se fosse um centro de todos os deuses, é um nexo de todos os deuses, de todos os panteões, de todas as religiões, né? E aqui tem meio que uma biblioteca, né? Que o Thor, ele vai lá, ele entra para descobrir as coisas, né, sobre os deuses e, enfim, né, para encontrar os deuses que estão mortos, né? Então é bem legal esse local, sabe? Eu acho que esse foi um dos meus cenários favoritos dos quadrinhos. Eu acho que é muito interessante você pensar assim que tem um ambiente que é como se fosse um nexo, né, de todos os panteões e que todos os deuses têm aquele local em comum. Então, assim, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser isso nos filmes, né? Então, no filme, no caso, né? Que é só o Thor 4. Mas, enfim, eu tô muito ansioso pra ver como é que ele vai fazer isso. E, assim, tô tentando controlar a minha ansiedade e a minha expectativa, sabe? Porque é aquela coisa, é amor e medo, sabe? É excitação e medo em relação a esse filme. Eu tô muito animado pra ver, mas também eu tô com muito medo de ver o que é que vai ser feito, né? Eu espero que seja legal. E também queria, gente, convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, porque eu pretendo fazer vários vídeos, né? Essa semana e próxima semana, comentando vários quadrinhos dessa fase do Jason Aaron. Porque pelo trailer, né, de Thor e pôster e tudo mais, a gente também sabe que a gente vai ter a Thor mulher, né, a Thor Jane Foster. E isso é uma coisa que acontece mais pra frente nos quadrinhos do Jason Aaron, mas eu quero falar disso aqui no canal também, né? Então eu espero que, né, esse aqui eu fiz volume 1 e 2. Eu espero que ainda essa semana eu lance os quadrinhos volume 3 e 4, né, um vídeo comentando, e depois mais um vídeo comentando o primeiro e o segundo volume dos quadrinhos da Thor Jane Foster, antes do lançamento de Thor nos cinemas. Vai ser meio difícil, mas eu vou tentar correr aqui com esse conteúdo, né? É uma releitura que é legal, então eu vou tentar reler logo, né, pra fazer vídeos. Eu espero que vocês gostem desses vídeos, né, que vocês achem esse tipo de discussão interessante, né? Porque eu não costumo falar muito de super-herói aqui no canal. Eu até tenho vídeos que eu falo, né, mas é uma coisa que eu consumo muito e eu não faço tanto conteúdo aqui, né? Então eu acho que seria legal começar a fazer, né? Eu acho que Thor, Amor e Trovão é uma ótima oportunidade, né, para começar a fazer esse tipo de conteúdo aqui, né? Então, se você gostou, não deixa de se inscrever, né? Não deixa de dar like no vídeo. E é isso, gente. Em breve eu volto com mais conteúdo aqui pro canal. Até mais!